Estamos de volta com o podcast do IPC Explica. Aqui você acompanhará conversas com diversos especialistas do universo do cacau, com o objetivo de mostrar um pouco sobre temas importantes para a cacauicultura brasileira. Eu sou Ana Paula Lozzi, presidente executiva da IPC, e essa é a Alana Rodrigues, gerente de Relações Governamentais. No episódio de hoje, vamos falar sobre a expansão da cacauicultura brasileira para regiões não tradicionais para esta cultura. Para isso, a nossa conversa será com Thales Rocha, engenheiro agrônomo, diretor da TFR Consultoria Agrícola, que atua em 12 estados do Brasil com o cultivo do cacau e tem visto de perto esse crescimento da cacauicultura por outras áreas e diferentes biomas do Brasil. Seja muito bem-vindo, Thales. Oi, Alana. Vamos começar? Oi, tudo bem? Vamos começar sim. Então, Thales, olha só. Acho que você pode começar contando para a gente onde estão localizadas as principais regiões não tradicionais de cacau. Olá, Ana. Olá, Alana. Olá, meus amigos cacauicultores que estão nos ouvindo neste momento. A expansão nessas regiões não tradicionais, ela tem alguns polos importantes, né? Apesar de o cacau estar se espalhando aí pelo Brasil, principalmente pela região centro-oeste e a parte do nordeste, mas os principais polos de expansão neste momento estão localizados ali no oeste da Bahia, Riachão das Neves, Barreiras, mais próximo ali também Jaborandi, e no norte de Minas, começando muito ali nos projetos irrigados de Jaíba e Janaúba. E, Thales, qual que é o principal atrativo para os investimentos em áreas de cacau nessas regiões que você mencionou? A cacauicultura ela vem sofrendo algumas modificações, não na parte de sofrer, mas em relação a essa expansão, em algumas vantagens dessas regiões, né? Cada região tem sua vantagem e desvantagem. A região do Cerrado e parte do semiárido, onde está tendo essa expansão da cacauicultura, uma das principais vantagens é a parte da topografia, né? Onde você tem topografias planas, terras aí em grandes extensões, onde se dá para fazer cultivo em maior escala e utilizando a parte da mecanização, né? Um outro ponto que é crucial para essa região é a mentalidade do produtor, porque ele tem um perfil de maior investimento. Isso está trazendo muita inovação para a cacauicultura, né? Está ajudando não só essa parte do avanço das áreas não tradicionais, mas também a parte de introduzir novas tecnologias e ajudando as áreas tradicionais também, né? Trazendo esses modelos de mecanização. E um outro detalhe é que essas áreas são chamadas de zona de escape da parte de doença. Por estar numa região de clima quente e seco, onde tem uma estação de chuva bem definida, onde a gente tem chuva ali entre 5, 6 meses do ano e estiagem durante 6 meses do ano, então você tem uma estação definida e tem esses outros 6 meses onde não tem precipitação, onde não tem chuva, que está quente e a umidade do ar seco chega até abaixo de 20%, você tem um controle fitossanitário natural. Então você inibe ali, o ambiente inibe crescimento de fungo nesse período. Então você não tem, principalmente parte de vassoura de bruxa, não ter proliferação ali da fitóftora, né, da parte da podridão parda. Então a gente pode citar esses exemplos: topografia, zona de escape dessa região por conta de clima e a parte da mentalidade do produtor com um perfil de investimento um pouco diferente das regiões tradicionais. Então a gente pode inferir que essas novas regiões elas têm muito a ver com pesquisa e desenvolvimento e um avanço tecnológico no cultivo do cacau, né, Thales? É um perfil onde a característica cultural dos produtores daquela região, eles estão de avançar e depois a pesquisa, os órgãos de pesquisas vindo dando suporte posterior. Então, o que eles fazem? Eles financiam essa pesquisa do próprio bolso
né? E assim a gente pode citar ali Seu Antelmo e o Grupo Schmidt, onde começou ali em 2019. Eu tive o grato prazer de fazer parte dessa expansão e de desenvolver essa tecnologia junto a eles, onde eles entraram financiando do próprio bolso. E depois disso, os órgãos de pesquisa foram chegando, né? Então, é um perfil cultural dessa região. Assim foi com a soja, assim foi com o algodão, assim foi com a parte de fruticultura, né? Citando banana, em outros lugares aí, uva e manga. E agora a parte do cacau chegando nesse desenvolvimento. Então, testando materiais genéticos, testando marcha de adubação, né? Buscando ter maiores produtividades e a gente começando a entender um pouquinho dessa planta nesse ambiente, digamos assim, hostil para ela, né? Um ambiente diferente, saindo da Mata Atlântica, floresta amazônica e vindo para essa região de cerrado semiárido. Muito bom. Quando você falou já um pouco desse perfil do cacauicultor, né, que é um cacauicultor mais arrojado, com uma capacidade de investimento maior, mas a gente poderia dizer também que essa nova cacauicultura ela pode ser orientada por pequenos produtores? Ah, a grande vantagem do cacau é justamente essa, né? Porque ela pode ser do pequeno, ela pode ser do médio, ela pode ser do grande investidor. Então, a cacauicultura tem esse perfil de aproximar todos esses modelos aí de cacauicultores, né? Onde a gente tem grandes empresários, mas também já está começando um perfil de pequenos produtores e médios produtores na região, né? Então a gente pode citar ali no oeste da Bahia, tem vários cultivos já começando ali entre 5, 10, chegando a 20 hectares. E na região também do norte de Minas, né? Um pouquinho ali de médios produtores, já Minas já está entre 10 a 40 hectares começando, e tem os grandes investidores aí começando de 100, 200 e indo até mais de 1.000 hectares. Então, a gente pode citar essa grande vantagem que é particular do cacau, né? Porque o que impacta outras frutas na cadeia em relação a não aproximar tanto o pequeno produtor é o modelo de comercialização, né? Então, geralmente, estavam mais organizados quem são maiores produtores, mas com essa vantagem do pequeno conseguir vender até mesmo diretamente para a indústria, né? Então, chama-se esses pequenos produtores para investimento no cacau. Então, está expandindo muito também nos pequenos e médios produtores nessa região. Bom, Thales, uma outra dúvida, né? Talvez até uma curiosidade, diz respeito a um dos grandes desafios da cacauicultura brasileira, que é fazer com que o Brasil volte a ser autossuficiente na produção de amêndoas. Como você vê o papel dessas novas regiões, né, as chamadas não tradicionais, nesse desafio? A gente tem que entender que a gente tem que aproximar todos os cacauicultores, né? Então, os cacauicultores das regiões tradicionais entenderem que dos não tradicionais são parceiros e com os esforços somados que vamos melhorar essa parte da cacauicultura e principalmente em tecnologias, né? Então, eu falei que tem bons produtores nas áreas não tradicionais que estão ingressando agora e tem muitos bons cacauicultores que já têm centenas de anos aí na família com cultivo de cacau. Então, assim, o que eu vejo à frente, a gente tem alguns desafios, né? A gente está avançando nessa parte de mecanização porque estamos sofrendo um momento de colapso em relação à mão de obra muito grande. E por características das regiões tradicionais, de ter áreas muito inclinadas, né? Infelizmente, algumas áreas elas vão ser dificultadas de ser renovadas por conta de topografia, né? E o que influencia isso é o trabalho de mão de obra, porque era um serviço muito braçal, porque não tem mecanização. Então, essas áreas não tradicionais surgindo, elas vêm avançando nessas áreas mecanizáveis, e isso vai ajudar a ter um plantio mais rápido, né?
Então, a gente passou por uma etapa de validação de tecnologias de implantação. Agora já estamos começando a validação de plantio mecanizado em escala, ou seja, a muda a ser plantada com máquina, porque hoje a gente já consegue plantar esse cacau pleno sol direto, né, ou com uma sombra artificial que não seja a bananeira, que não seja o mamão. Isso tem ajudado a avançar mais rápido num plantio, porque quando tínhamos que fazer um plantio de sombreamento provisório, que levava 6 meses a um ano para a gente ter esse sombreamento e implantar o cacau, e se dificultava. E a maioria dessas culturas exige uma mão de obra maior. Então, isso dificulta também a parte de expansão. Então, para a gente retomar essa posição de ser autossuficiente, necessitávamos de desenvolver tecnologias que não fossem com sombreamento provisório para poder expandir de forma mais rápida. Eu acredito que em tamanho de área suficiente para a gente chegar nessa produção, eu acho que nos próximos 10 anos a gente chega em tamanho de áreas. A produção, eu creio que vai levar um pouco mais de 10, porque vai ter áreas plantadas subsequentes. Então, você tem uma parte dessas áreas chegando em produtividade no pico de produção com 10 anos, e algumas outras ali chegando para o 13º, 14º. Então, assim, sendo bem otimista com tudo que está acontecendo hoje, com investimentos que está chegando dos produtores, né? Esse momento que vive a cacauicultura deu uma incentivada até mesmo nas áreas tradicionais, então teve muito plantio novo esse ano de 2024 nas áreas tradicionais, e isso para os próximos 10, 15 anos eu acredito que a gente já chegue aí sendo autossuficiente. Eu tive a oportunidade de ver esse plantio, né, com máquina. O plantio de cacau com máquina é super interessante, diferente. É uma experiência legal para ver o quão evoluído ou evoluindo está a cacauicultura, né? Sem sombra de dúvidas, precisamos de ferramentas, né? Precisamos de Eu ferramentas. acho, ô Thales, quando você fala na inovação, na tecnologia, dessas áreas não tradicionais, o que me vem à cabeça é que também a área tradicional vai ser beneficiada. E é uma troca mútua, né? A gente, é aquilo que você colocou antes, né? Ninguém pode ver um ou outro, né? Uma área ou outra como opositores. Na verdade, eles são complementares. O Brasil não vai ser autossuficiente só com áreas não tradicionais, e muito pouco provável o Brasil não será autossuficiente só com as áreas tradicionais, né? Essas duas regiões, elas se complementam. E tanto o não tradicional tem o que aprender com o tradicional, porque são anos e anos de experiência, de erros e acertos, como os não tradicionais têm uma gama de novas tecnologias para levar e aí adaptar, obviamente, para a realidade das áreas tradicionais. Você acha que esse intercâmbio ele já está acontecendo ou é algo que a gente precisa ainda fomentar? Como eu falei no começo, né, é uma via de mão dupla. E se não entendermos que os cacauicultores têm que andar junto, vai demorar ainda mais para evoluir. Nos primeiros intercâmbios, a gente tem feito ali no evento Cacau e Cultura 4.0, que é um evento para difundir a tecnologia, difundir o que está se fazendo em áreas não tradicionais, mas precisa sim estimular mais encontros, né? Os cacauicultores de área tradicional veem um pouco mais do que está se fazendo em mecanização e o que dá para adaptar nessas áreas tradicionais, né? Um ponto que a gente tem que ser muito sincero e ser realista é que esses produtores, grandes produtores que estão entrando nas áreas não tradicionais, eles são produtores que estão capitalizados, que estão fazendo plantio com o recurso do próprio bolso, que estão financiando essa pesquisa do próprio bolso e que estão deixando aberto para outros cacauicultores que queiram visitar. Então é o momento de fazer o quê? Aproveitar a oportunidade.
né? Você tem uma tecnologia que está sendo desenvolvida e que está acessível, que pode ser visitado e que pode ser copiado, né? Que os modelos bons nós temos que copiar. Assim como a cacauicultura não tradicional, ela copiou o que é bom do tradicional, a cacauicultura das áreas tradicionais tem que se beneficiar disso que está sendo feito na região de Cerrado e Semiárido. E eu digo porque eu estou no meio de toda essa cadeia de produção, tanto das áreas tradicionais quanto não tradicionais, e falo que a região lá é muito acessível e muito receptiva, tá, para os cacauicultores, para entender um pouco do que a gente está construindo lá e que pode ser usado no cultivo de cacau. Então, somados forças, eu creio que a gente vai chegar mais longe. Com certeza, você tem toda a razão. Essas áreas elas começaram, tem algumas há mais tempo, 6, 7 anos, algumas mais recentes. Mas essas que já estão há algum tempo já têm um nível de produtividade médio que se observa, né? Qual seria esse estágio produtivo? E as áreas mais antigas elas já estão em produção plena ou ainda entrarão? E quando é que você vê essas áreas entrando em produção plena? Os primeiros módulos onde começamos a fazer esses testes, né, foram áreas implantadas há um tempo atrás, ali em 2010, 2012, e conseguimos observar a produtividade de diversos materiais, né? Hoje temos dois materiais que performam muito bem, que é o PS319 e o CCN51 nessas regiões. E a gente já chegou em áreas produzindo 185 arrobas por hectare, certo? Próximo ali Quanto dos dá isso em 200. quilo? Aí isso dá uns Em quilo? 700 quilos, mais ou menos isso aí. E a gente entendendo aquilo que tínhamos na mão, com a tecnologia que tinha na época, avançamos nesses novos plantios. Então foi ajustado em cima do que já tinha e inovado algumas coisas. Então essas outras áreas, elas estão chegando no quarto ano agora. Nessas áreas de quarto ano, a gente já está conseguindo ali média entre 130 a 150 arrobas por hectare. Falar em quilos aqui, né? 150 vezes 15, a gente está falando de 2.250 quilos já no quarto ano. Pela projeção da planta, pelo calibre da planta, pelo porte, acreditamos que no próximo ano conseguimos já atingir a produtividade ali de 3.000 quilos por hectare. E estamos trabalhando em pesquisa, né? A TFR hoje tem um convênio junto com o IFSertão, o Univasf e a UFRB fazendo pesquisas. Temos um time aí de 16 pesquisadores junto conosco para tentar diminuir o aborto da frutificação que nós temos nessa região. Não só dessa região, mas é natural do cacau, né? Na biorração, a Uhum. gente tem uma perda muito grande de bios e a gente está tentando entender como diminuir essa perda e superar essa produtividade de 3.000 quilos por hectare. Nossa meta nos próximos anos é atingir 4 toneladas por hectare, tá? Isso é meta. Se vamos Muito bom. conseguir, falo para estarem acompanhando os nossos trabalhos, visitar os nossos campos e acompanhar de perto também, mas a expectativa é muito boa. Então, acreditamos que nos próximos 3, 4 anos conseguimos chegar em resultados aí de 4 toneladas por hectare com as plantas entre 6, 7 anos aí de plantadas. Muito bom, muito bom. Thales, o que eu queria saber agora é se existe algum incentivo específico dos governos estaduais para essas regiões, essas novas regiões de plantio de cacau. Olha, infelizmente ainda não. Incentivo governamental, só um programa que está sendo feito no estado do Tocantins, que está começando a desenhar para incentivar pequenos produtores, tá? Então está sendo um feito. Na Bahia, por enquanto, investimento ou de recurso próprio, ou já tem entidades financeiras que já estão liberando financiamento, né? Não sei se eu posso citar aqui, mas já tem dois bancos ali, Banco do Brasil
e Sicredi, que já conseguiram liberar financiamento lá na região. Então, conseguindo um prazo bom de carência, né, ali da cultura, onde você começa a pagar depois que sai ali do fluxo de caixa negativo. Então, geralmente, conseguindo com a carência de 4 anos e mais uns 6, 7 anos para pagamento do investimento. Então, essas entidades financeiras é quem está mais à frente na região, que a gente pode falar de incentivo de crédito, né? Mas, por enquanto, política governamental para a região não tem. Espero que em breve tenha, né, para a gente incentivar ainda mais o cacau nessas regiões. A gente sabe que o estado de São Paulo tem feito alguns incentivos também, né? É mais uma área de expansão aqui que sai um pouco desse centro-oeste e do Nordeste. Não sei se você conhece o Projeto São Paulo, mas é algo também interessante, né? E eles têm um foco também em inovação, em levar a cacauicultura para regiões que são adequadas para a cultura. É bem legal o projeto deles também. Eles estão começando a organizar, né? São Paulo é um dos estados que eu não trabalho, né? Mas eu ouço falar bem do trabalho do governo junto com a CAT lá. Então, estão fazendo uma cadeia mais organizada, né? A parte de Não, e eles pesquisa já participam dos foi feita. eventos, né? Isso, desenvolve muitos eventos para difundir a cacauicultura lá, difundir tecnologia. E parece que agora, para o final do ano de 2024, já vão começar uma expansão, né? Estão vivendo uma É. parte de crise ali na citricultura por conta de doenças e está vendo a oportunidade de entrar o cacau naquela região. Então, estão muito bem organizados, né? Já tem um programa já até há mais tempo, já é um programa, se eu não me engano, que já tem mais de 5 anos ali eles desenvolvendo É. algo para chegar nesse momento de expansão agora. Sim. É, acho que a gente tem ainda um tempinho, então eu queria saber, a gente falar um pouco sobre sustentabilidade, né? Quando a gente fala da cacauicultura tradicional, a gente reforça bastante a característica de conservação dos ecossistemas, né? O cacau na Bahia, no sistema Cabruca, é o principal conservador ali da Mata Atlântica. O cacau no Pará, nos sistemas agroflorestais, também é uma característica muito importante da cacauicultura sustentável brasileira. Eu queria ouvir de você, mas e essa cultura, né? A pleno sol, no cerrado, né? Sabe que algumas pessoas podem fazer cara feia e falar assim, mas isso não é sustentável. Será que não é mesmo? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sustentabilidade da cacauicultura nessas novas áreas. É, a cacauicultura na região não tradicional, ela não está só expandindo em cacau a pleno sol, né? Tem modelos, porque essa questão de expansão em um modelo, em um sistema de cultivo, isso é muito personalizado, né? Tem a ver com o perfil do produtor. Então, tem produtor que tem um viés de ir mais para pleno sol e tem um produtor que tem um viés de plantios em SAF, que lá no Cerrado estamos chamando de SAC, Sistemas Saque. Agroflorestais do Cerrado, isso, né? Sistema Agroflorestal do Cerrado, um sistema aí, seu Antelmo idealizou esse nome e pegou, porque estamos utilizando árvores nativas da região do Cerrado para fazer esses quebra-ventos e o modelo de SAFs mesmo, né? Corredor de luz. E na parte da expansão de áreas a pleno sol, como se diz essa sustentabilidade e por que ela é sustentável, né? Primeiro, porque lá estamos pegando áreas degradadas, né? Em si, muitas áreas de pastagem já degradadas há um tempo, e estamos introduzindo cacau. Nessa introdução de cacau, a gente tem uma política em relação à redução de emissão de carbono, tá? Então, a gente tem um perfil diferente em que cultivamos gramíneas, principalmente, para sequestro de carbono, para incorporar esse carbono no solo. E já dos estudos que nós temos um balanço positivo em relação a essa parte de emissão. Então, nós temos um sequestro de carbono maior do que a emissão. Então, a gente tem uma cacauicultura ali, digamos assim, mais verde, né?
Então, apesar dela ser pleno sol, a gente está tirando áreas que eram só gramíneas e colocando árvores de cacau. Então, transformando o ambiente, diminuindo a temperatura local e melhorando essa parte de sequestro de carbono. Então, tem esses dois perfis. Apesar de ser cultivo a pleno sol, temos um balanço positivo na parte de carbono, na parte de conservação do meio ambiente também, né? A parte social toda que vai trazer de emprego, benefício. Então, é uma cadeia sustentável em todos os elos. E quem já está também nesse perfil de plantio de SAFs, né? Áreas com árvores do cerrado, outros já estão indo muito ali para consórcio com açaí. Em Minas está tendo muita aceitação em consórcio com açaí, então a maioria dos produtores lá em Minas estão plantando SAFs, né? Corredores de luz ali com açaí. Então, trazendo mais essa pegada, principalmente pensando também nessa parte da legislação europeia, né? A gente tem que pensar no futuro. O primeiro passo é ser autossuficiente e depois pensar na exportação. Então, já tem que pensar nesse modelo desde agora. Então, tem que estar se adequando à legislação, que é quem vai mandar. Quem compra lá na frente o produto exige isso, né? Não pode plantar em área desmatada, se eu não me engano, depois de 2020, né? Mesmo que seja feito a parte da remoção dessa vegetação de forma legal, o comprador exige isso e nós temos que se adequar a essa legislação. Então, estamos seguindo por esse caminho, né? E outro fato, além de ser sustentável, a rastreabilidade. É um cacau onde tem essa rastreabilidade de toda a cadeia. Então, utilizando sistemas que a gente consegue ver em campo, né? Um sistema que utiliza QR Code, um programa onde a gente sabe qual funcionário passou naquela linha, quando foi aplicado o produto, que produto, quando foi adubado. Então, queremos chegar a isso lá na ponta com uma saca de cacau nossa rastreada, sabendo todo o processo que foi feito daquela amêndoa, né? E quem sabe lá na frente tentar agregar valor a isso também. Nossa, então é pacote completo, né? Sustentabilidade, rastreabilidade, pensamento no futuro. Isso é muito legal. Thales, como você avalia a qualidade do cacau que é produzido nessas regiões? Essa pergunta ela é bem interessante, porque nós vemos mapeando as colheitas de 3 anos para cá, né? Temos o SIC aí como um parceiro para fazer a avaliação da qualidade desse material. Eu não vou falar aqui em relação de sabor e aroma, porque sabor e aroma, ele é muito particular, né? É muito personalizado. Cada um se identifica com sabor e aroma. Mas falar da parte índice de defeitos que vai englobar a maioria do cacau comercializado, né? O maior volume. Então, trabalhando essa parte índice de defeitos e falando da característica da região, onde temos as maiores colheitas vindo ali no mês de maio, de junho, de julho e finalizando em agosto, vai ser mais ou menos 60, 70% do volume colhido nessas regiões não tradicionais, ela colhe ali no período seco, porque a chuva ela termina final de abril, início de maio. Então, com isso, o que é que a gente tem tido lá de resultado? Zero de mofo externo, zero de mofo interno, zero de amêndoa ardósia, né? Zero de amêndoas quebradas no processo da secagem também. Então, o índice de defeito tem ficado abaixo de 1%, né? Os cacaus de melhor qualidade, eles aceitam até 3% de defeito, e nosso lote com mais defeito teve 1,7%. Foi no processo da secagem, teve umas amêndoas dupladas, né? Então, você consegue ter um bom controle de fermentação, né? Então, amêndoas bem fermentadas, acima de 60%, né? Esse é um trabalho pós-colheita. Mas na parte que se diz ali
em relação a ter umidade, que a umidade vai influenciar, que é principalmente essa parte de fungo, a gente tem um cacau de melhor qualidade. O que eu posso falar é o seguinte, que a maior parte do cacau lá nosso tem que sair no mínimo tipo 1. Por quê? Porque tem esses índices de defeitos reduzidos. Então, essa é uma grande vantagem e está ligada à característica do clima, né? Isso não dizer que a área tradicional não consegue, só que consegue isso com uma dificuldade maior, porque tem que ter um melhor armazenamento, tem que ter uma diferença de secagem, e essa parte de secagem já é natural da região, pode ser secado ao sol, porque não tem chuva nesse período, só volta a chover final de outubro, e você tem um controle melhor da parte fúngica aí dessas amêndoas. Muito legal. A gente tem bastante assunto sobre essas novas áreas, mas a gente precisa caminhar para o finzinho do nosso podcast. E aí eu queria abordar um último assunto que eu acho que é hoje o grande desafio da cacauicultura nacional, é a gente se proteger da monilíase, né? É uma doença que até pouco tempo atrás não existia no Brasil. A gente sabe que tem focos hoje no território brasileiro ainda em áreas que não são áreas produtivas de cacau, então isso é importante, né? A gente não ter nas áreas produtivas, mas a gente sabe também que é muito difícil que não chegue nessas áreas produtivas, né? Em algum momento elas devem chegar. Essas novas áreas produtivas, né, não tradicionais, já estão olhando para o combate à monilíase, né, criando estratégias para que a monilíase não chegue, ou se chegar, não tenha impactos negativos, né, impactos grandes na produção? Falando da parte de monilha, já vou deixar uma deixa para quem não assistiu o podcast aí com o nosso amigo Silvino, já voltar aí alguns podcasts atrás aí e entender um pouco mais da monilíase, né? Uma experiência que o Silvino tem em outros países, até trabalhando já em área que tem monilíase. O que eu posso falar para os produtores temos que pensar hoje em superar o trauma da vassoura de bruxa ainda, porque muitos produtores não superaram. Isso é falando até para as áreas tradicionais, né? Porque o Equador tem vassoura de bruxa, tem monilíase e tem podridão parda e consegue ter produtividade média melhor que o Brasil, né? Então, por enquanto, não estamos assustados com a monilha na região do Cerrado, porque ela é uma região onde você tem topografia para poder mecanizar, então ter pulverizações frequentes e rápidas. São plantas 100% clonais, onde a gente trabalha com plantas baixas também, ou seja, maior planta lá com 3 metros de altura, tá? E a parte do clima, então, período muito seco, que a gente não sabe que não corre risco de ter pressão dessa doença no segundo semestre, mas ali no primeiro semestre, a depender da condição que a doença se instala, ela pode chegar ali num período de umidade, né? Mas as chances dela chegar e desenvolver nessa região é muito baixa, porém, se desenvolver o ambiente, né, e o sistema de plantio, ela ajuda a ter um melhor controle. O que a gente tem que se preocupar mais hoje com a região tradicional, que já tem uma cacauicultura instalada, que a grande maior parte ainda não são de materiais genéticos clonais hoje, que tem plantas altas. Eu venho falando sempre no Pará, porque o Pará, porque está próximo dos focos ali, né? Que o jeito de produzir cacau mudou a partir do momento que o primeiro foco foi descoberto lá no Acre. Aí, independente se vai ter cacau plantado de semente, se vai ter clone, mas tem que manejar plantas baixas, né? Então, tem um sistema de plantas baixas ao alcance na mão, onde tem a facilidade de ter remoção dessa doença, né, dos frutos afetados e consiga ter uma pulverização de forma mais rápida, tá? Mas para o cerrado não vemos hoje como uma dificuldade. Tem alerta? Tem, mas o modelo de cultivo ela permite ter um controle melhor dessa doença na região. Muito bom, eu acho que essa é uma informação super relevante para áreas não tradicionais, mas também esse conselho, né, é algo que o Silvino falou no último podcast das plantas baixas, né?
Eu acho que é isso que você diz, a gente tem que aprender a conviver com essas doenças. Um bom manejo da lavoura para vassoura e para podridão já é um bom manejo para monilha, né? Então, se a gente fizer o dever de casa para o que a gente já tem aqui, a gente já vai estar preparado para o que pode vir. Muito bom, Thales. Eu queria saber se a Alana tem algo para fechar, se você tem algo para fechar, dou aí 1 minutinho para cada um. Na verdade, eu quero fechar só agradecendo bastante aqui a participação do Thales. Foi uma conversa muito bacana, muito instrutiva. Aprendi muito hoje sobre as regiões não tradicionais e fica aí também o convite para o Thales voltar mais vezes e ensinar mais para a gente, porque hoje a gente aprendeu bastante. Obrigada, Thales. Não por nada, eu queria deixar aqui um conselho para os cacauicultores. Tanto da parte não tradicional, quem está entrando nesses cultivos agora, como da parte tradicional. O jeito de produzir cacau mudou, tá? Com as tecnologias que surgiram, com materiais genéticos novos que surgiu e com a dificuldade da mão de obra. Então, por mais que você já tenha um pedigree ali de famílias produtoras, que já tem gerações de plantio de cacau na sua família, mas se atentem porque o que está chegando de novidade, porque daqui a 5 anos, tudo que a gente conhece aí da parte de cultivo de cacau, ele vai mudar para melhor. Melhor em quê? Em tecnologia, em mecanização, do que vai se inovar e vai ser um modelo não mais fácil, mas tendo mecanização para ajudar a superar esse déficit de mão de obra que nós temos hoje. Então, já deixo aqui o convite aberto para quem quiser nos visitar. Hoje eu fico sediado em Barreiras, temos um escritório lá. Na região tradicional, temos lá na Bahia, próximo ali ao Baixo Sul, no Vale do Jiquiriçá. Então, temos a maior satisfação em poder recebê-los, quem quiser nos visitar, vamos ficar grato pela visita. E agradeço aqui pelo convite e serei grato em ter novos convites para falar aqui um pouquinho do que a gente tem feito hoje e ajudado na cacauicultura. Muito bom. É muito bom falar com quem vê esse futuro da cacauicultura, mas não só vê como bota a mão na massa. Eu sei que o Thales e a equipe dele têm feito um trabalho incrível com diferentes produtores. A gente sempre escuta quando vai visitar os produtores. Obrigada. Esse foi o AIPC Explica de hoje. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.